Estamos de volta e agora é hora do quadro Viva Cultura com o clipe da semana preparado especialmente pela nossa equipe. Na pureza do olhar, na coragem do teu sim, coração que não desiste de amar, obediente até o fim. Nas mãos postas a orar, mesmo sem nada entender, coração que não desiste de esperar o milagre acontecer. A coroa é sinal de quem a Deus foi fiel. Se eu seguir os passos teus, sei que chegarei ao céu. Maria, mãezinha, espelho de mulher, quero me olhar e te ver. Me ensina a adorar Jesus e a suportar a cruz sem desfalecer. A coroa é sinal de quem a Deus foi fiel. Se eu seguir os passos teus, sei que chegarei ao céu. Maria, mãezinha, espelho de mulher, quero me olhar e te ver. Me ensina a adorar Jesus e a suportar a cruz de pé. Maria, espelho de mulher, quero me olhar e te ver. Me ensina a adorar Jesus e a suportar a cruz sem desfalecer. Quero me olhar e te ver.
E chegou o momento da tradicional mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É sempre uma alegria podermos partilhar cada domingo a palavra de Deus que nos ilumina e também os meses, ou dias, ou semanas temáticas que nós vamos vivendo durante o ano. Estamos iniciando um novo mês, o mês de agosto, e é um mês temático, o mês das vocações. Nós temos o mês das vocações, esse mês de agosto, e o tema que a Igreja do Brasil quer trabalhar nesse mês vocacional é peregrinos porque chamados. É um tema que está ligado um pouco ao ano do jubileu. Somos peregrinos de esperança. E justamente as vocações e o tema vocacional, nós somos chamados de peregrinos porque chamados, lembrando que toda vocação é um chamado do Senhor. É o tema desse mês de agosto, que agora iniciamos. E tem como lema, Romanos 5,5, que é sempre repetindo esse mesmo tema, esse lema, que é o texto bíblico que nos inspira. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. É o lema desse mês de agosto que agora iniciamos. Tanto fala aqui o texto base da Igreja do Brasil, que celebrar bem o mês vocacional é criar um terreno fértil para que a cultura vocacional se estabeleça em nossa igreja. Este ano é marcado pelo jubileu ordinário, ou seja, a igreja vive um ano santo e que cada um é convidado a fazer um caminho de oração, penitência e realização autêntica da vocação, né? Portanto, pois é evidente que todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Assim, mediante essa santidade, promove-se também a sociedade terrena, um modo de viver mais humano, né? Portanto, tema do mês vocacional, peregrinos porque chamados, lema, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E temos durante cada um desses domingos, meus irmãos e irmãs, um tema e uma vocação específica, né? Justamente o nosso tema vai depois se desenvolver conforme cada semana. Essa primeira semana que nós vivemos é justamente peregrinos de esperança chamados aos ministérios ordenados, ou seja, bispo, padre e diácono. Nessa semana vamos ter a oportunidade de viver o Dia do Padre, nessa segunda-feira, dia 4 de agosto, o dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, Dia do Padre e Dia do Pároco, e no próximo domingo, né, dia 10, a oportunidade de dizer o dia, né, do diácono, dia de São Lourenço, embora vai ser celebrado no domingo, mas nós temos aí essa oportunidade de somos chamados a ser peregrinos, porque chamados, e nessa semana rezar pelas vocações ao ministério ordenado, né, padres, bispos e diáconos, para que vivam com santidade a sua vocação, o seu chamado, e possam cada vez melhor corresponder àquilo que a igreja e o povo necessita, enquanto bispo, padre e diácono, nesse mundo tão confuso como está hoje. Portanto, rezar pelas vocações. Cada final de semana, iremos contemplando um tipo de vocação, tá? Essa primeira semana é sobre os ministérios ordenados. Ordenação episcopal, ordenação presbiteral, ordenação diaconal. Cada um com a sua conotação, mas a serviço do povo de Deus, dentro dos vários carismas e dons e ministérios que receberam. Portanto, rezemos pelas vocações e nessa primeira semana, as vocações àqueles que têm um ministério ordenado, bispos, padres e diáconos. A palavra de Deus desse final de semana, meus irmãos e irmãs, é muito rica, como tem sido sempre, claro. E no Evangelho de Lucas, que estamos lendo nesse ano C,
ele fala de uma questão que aparece muito ainda hoje. Alguém foi falar com Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Repartir a herança. Quantas vezes nós já ouvimos falar da briga de família por causa de herança? Cada um quer o dinheiro para si, quer a herança para si, em detrimento dos outros. É sempre uma questão que vai aparecer e que muitas e muitas vezes, meus irmãos, vai trazer divisões na família, na comunidade, no povo e tudo mais. A leitura continua. Deus perguntou: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Não é? E diz: atenção, toma cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A briga por herança é que todos os dois lados estão preocupados na abundância de bens. Se os olhos crescem, cada um quer mais para si, né? A vida não está na abundância de bens. Fala bem claro, justamente o Evangelho. Onde está a vida? Como está a vida? A leitura primeira, inclusive, desse 18º domingo, é do Eclesiastes, né? E fala: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça, né? Ou seja, tudo passa. E aquilo que nós acumulamos fica aí. Nós somos chamados a ter aquilo que fica no céu, mas começamos a querer com a justiça, tudo mais, não é? A palavra de Deus no Eclesiastes, de uma certa forma, já contempla aquilo que no Evangelho vai ser colocado. Ou seja, como Jesus colocou, a vida do homem não está na abundância de bens, né? Como fala a leitura. E aí Cristo, então, conta uma história, né? Para poder ilustrar o que ele está falando. Porque é uma questão que é contínua. Também hoje acontece e muito, né? Então Jesus vai contar. Contou-lhe a parábola, né? Ou seja, da terra de um homem rico deu uma grande colheita. E ele pensava: o que eu vou fazer? Não tem nem onde guardar tanta colheita. Então eu já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar as construções, os celeiros e construir maiores. E depois que tiver juntado muito, vou dizer: olha, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, beba e aproveite. Tem aí como ganhar a vida o resto do tempo, né? E falei: e no caso, se eu morrer essa noite, o que adianta ter acumulado? E para quem fica isso tudo? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Ou seja, diante das brigas, meus irmãos e irmãs, é claro que o ser humano necessita de pagar suas contas, de ter uma vida com dignidade, mas a vida não está na abundância dos bens. E nós brigamos muito por isso. Quantos assaltos nós temos, tanto dos pequenos aos grandes assaltos, aos grandes problemas também de assaltar, né, a humanidade, a população, por causa do dinheiro, para poder acumular bens para si. Que amanhã fica tudo aí, né? A pessoa acaba nem sequer vivendo isso e usufruindo do que roubou dos outros, né? Quantas pessoas que morrem por causa dessa questão, serem assaltados e mortos por causa do dinheiro, por causa de um celular, por causa de uma aliança, e que a pessoa que vai roubar depois amanhã, né, está sem vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, é toda uma sociedade construída na abundância e no acúmulo de bens. E achando que isso é a vida. E leitura primeira do Eclesiastes vai colocar: vaidade das vaidades. Se juntou, fica para outro, né? Ou seja, mesmo Jesus também no Evangelho fala a mesma coisa, né? Ou seja, como viver com responsabilidade a nossa vida, ganhando e tendo os bens necessários, mas sem ser escravo dos bens, e sim livre.
É a palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, né? Que ele é colocado. Né? Assim acontece quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Nós somos chamados a ter bens para poder fazer bem aos outros, para cuidar bem da nossa família, da nossa vida. No mundo de tanta injustiça como nós temos hoje, em que pessoas também não têm o suficiente nem sequer para viver, sem dúvida, nós sabemos que se nós temos o privilégio de ter algo a mais, é para poder partilhar e ajudar as pessoas também, não é? E justamente a leitura do Eclesiástico vai dizer justamente isso, né? Que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação é um tormento, nem mesmo de noite repousa seu coração. Também isso é vaidade. A grande preocupação, ficar preocupado com tantas coisas, fica tudo aí e não fez o bem ao outro, não construiu para si tesouro no céu. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, é o salmo de resposta da leitura primeira desse domingo, meus irmãos e irmãs. Por isso somos chamados a buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. E a leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, a segunda leitura é belíssima, é bem do tempo pascal que nós vivemos, mas que é sempre Páscoa quem busca o Senhor. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Palavras belíssimas, meus irmãos e irmãs, da carta de São Paulo, buscar as coisas de Deus. Isso não significa estar alienado do mundo, não. Temos que buscar um mundo mais justo, mais humano, não podemos nos conformar com as injustiças, com os erros, mas sabendo que nós não somos dominados pelos bens. Não somos escravos dos bens, mas somos donos dos bens para poder fazer o bem aos outros. Aí está a grande diferença, meus irmãos e irmãs. E, ao mesmo tempo, buscar as coisas de Deus, estarmos com o Senhor no nosso dia a dia. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestido de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Não mintais uns aos outros, já vos despojaste do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Meus irmãos e irmãs, buscai as coisas do alto, viver a vida de ressuscitado, deixar Cristo ser o Senhor da nossa vida. Temos bem, sim, faz parte um pouco das nossas necessidades, mas partilhar, não sermos escravos dos bens. O mundo de hoje vive na escravidão. Seja aqueles que roubam as pequenas coisas do dia a dia e matam as pessoas, seja aqueles que roubam grandes somas em grandes situações e empobrecem o seu país e as pessoas, nos seus roubos os mais variados, seja aqueles que acumulam e justamente não são capazes de fazer o bem aos outros e fica tudo aí. Buscar as coisas do alto, deixar esse revestir de Jesus Cristo na nossa vida, de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós possamos fazer o bem às pessoas enquanto nós estivermos nesse mundo. A palavra de Deus, nesse início do mês vocacional, mês de agosto, nos convida justamente a isso. Vamos celebrar na terceira semana a vida consagrada, que já começam a viver aqui também tudo isso, porque faz o voto de pobreza, não no sentido de não achar que não precisa de dinheiro, mas porque não querem possuir nada, já pensando na eternidade, onde o Senhor é tudo em todos. Pensamos, meus irmãos e irmãs, que assim seja a nossa vida, livre, animada e cheia da riqueza do Senhor, construindo cada vez melhor aquele que realmente é a nossa vida. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que a palavra de Deus ilumine e conduza a nossa existência. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado pelas palavras e pela reflexão mais uma vez, Dom Orani, e obrigado também a você que ficou com a gente até agora. Olha, o nosso programa de hoje está terminando, mas antes de ir, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. E claro, no domingo que vem tem mais palavras de vida para você. A gente se encontra lá. Até semana que vem. Tchau, tchau!